Informação importante, porque a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, anuncia a criação de um posto de acolhimento a deportados no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. A gente conversa agora ao vivo com Edio Ferreira Júnior, ele que é de O Tempo em Brasília e traz os detalhes para a gente. Edio, muito boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite, Léo. Boa noite aos nossos ouvintes. A ministra participou dessa reunião com o presidente Lula e fez esse anúncio logo após em uma coletiva aqui no Palácio do Planalto. Então, vai ser criado, segundo a ministra Macaé Evaristo, um posto de acolhimento, de atendimento a esses brasileiros que chegam pelo Aeroporto Internacional de Tancredo Neves, em Confins, para dar orientações e fazer um acolhimento a essas pessoas que chegam ali de uma forma sem saber o que devem fazer, os direitos que elas têm depois disso. Então, ela anunciou que o governo vai criar esse posto de atendimento no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. Ela também disse que as famílias, que o governo tem sido tratado isso com a Embaixada dos Estados Unidos, para que as famílias não sejam separadas quando forem mandadas de volta para o Brasil. A gente está falando desses brasileiros que são deportados em aviões fretados, como que ocorreu nesse fim de semana, que são pessoas que tentam atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos, tentam entrar nos Estados Unidos pela fronteira do México. Então, a gente não está falando, desse grupo de deportados, não estão incluídas ali as pessoas que são barradas nos aeroportos, é só essa entrada nos Estados Unidos terrestre. E a ministra também falou sobre um programa que o governo vai criar de recolocação de mercado de trabalho para que esses brasileiros, quando voltam para o Brasil, eles possam ser orientados, se quiserem, a arrumarem um emprego e um acordo também que vai ser feito com empresários. Mas ela não deu detalhes de quais empresas vão participar disso, de como isso vai acontecer e de como isso vai ocorrer. Vai ser um atendimento, aí, um suporte que o governo brasileiro tenta dar a esses brasileiros depois dessa volta com humilhações, que as pessoas passaram por dificuldades ali, foram inclusive algemadas. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, anunciou inclusive que em solo brasileiro o uso de algemas nessas pessoas que são deportadas nos aviões fretados pelos Estados Unidos está proibido. Esse pessoal que chegou nesse fim de semana chegou algemado, desceu do avião algemado pelas pernas, pelos pés, pelos tornozelos e pelas mãos, e que isso vai ser proibido de acontecer depois que elas chegarem no solo brasileiro. Esse uso de algemas não vai ser mais permitido. O ministro falou também... Oi. E só para a gente fazer um esclarecimento maior sobre essa questão das algemas e das correntes, porque assim, o governo brasileiro não vai permitir que desça no aeroporto algemado e acorrentado, mas dentro do avião os policiais americanos podem sim manter esses brasileiros acorrentados ali por quantas horas eles quiserem, né? É porque são regras do governo norte-americano. Então, assim, no solo brasileiro, o uso dessas algemas, tanto nas mãos, nos braços, né, quanto nos pés, é que vai ser proibido. Quem nos acompanhou as imagens desse pessoal que desceu dos aviões, eles estavam presos pelas pernas e pelas mãos. Então, isso no solo brasileiro, a partir do momento que o avião chega no Brasil, essas correntes, essas algemas, elas ficam proibidas de serem usadas, Léo. É interessante, é uma viagem assim muito longa, né? O tempo médio de voo é de 9 a 10 horas, dependendo de qual estado americano o avião vai partir, mas são muitas horas de voo, as pessoas ficam aterrorizadas, algumas denunciam agressões, vêm acorrentadas com dificuldade de se alimentar, de irem ao banheiro, ou seja, quando elas chegarem em solo brasileiro, terão esse centro de acolhimento ali para serem bem atendidas. E, claro, que se tiver alguém ali com algum registro policial, a Polícia Federal também já vai dar o encaminhamento, mas não vai impedir nunca que um cidadão, mesmo que seja algum condenado, tenha praticado algum crime, que se alimente, que tome o seu banho, né? E tenha uma dignidade mínima, mesmo tendo algum tipo de acusação criminal, né? Porque a gente está falando aí, não são só de criminosos, né? Assim, talvez tenham essas pessoas envolvidas em crimes aí, mas a gente está falando de famílias, às vezes, que tentam sair do Brasil para ter condições melhores fora daqui
e que tentam fazer isso ilegalmente, numa travessia, atravessando por uma fronteira que não é permitido, e elas são presas ali. E o que estava acontecendo também é que muitas vezes essas famílias eram separadas quando vinham para cá. Então isso é uma coisa que o governo tem tentado fazer também para que isso não ocorra, para que isso não aconteça de que as pais sejam separadas de filhos ou de maridos e esposas, de que essas pessoas não voltem com o mesmo grupo em que elas foram. Então, quando elas chegam aqui, que elas tenham as condições humanas garantidas, assim, porque o que esse pessoal que voltou no fim de semana passou um problema, que o avião teve um problema técnico, ficou 2 horas sem ar-condicionado, um avião fechado, quente, e eles foram proibidos de sair desse avião, além de alimentação que não tiveram, além de agressões físicas e verbais. Então, para que essas pessoas tenham um mínimo de dignidade, para que elas cheguem aqui de volta, sejam orientadas o que fazer, sejam orientadas a como prosseguir a vida, inclusive no mercado de trabalho, dando certo esse programa que o governo vem criando, Léo. Joey, a gente tem assistido e visto muitas histórias assim tristes, né? Essa questão de separar as famílias. Eu li uma reportagem, por exemplo, que nós demos no Portal Tempo, falando de uma mulher que ela estava com a documentação irregular, o marido com a documentação correta, os filhos nasceram em solo americano, um casal de filhos gêmeos, e ela teve que ser deportada para o México, separada do marido, dos filhos, porque ela estava em situação irregular e trabalhadora, trabalhava como babá, enfim, foi denunciada pela vizinha. Vemos casos aí também de professor que está denunciando alunos em instituições de ensino que supostamente estariam com a documentação irregular. Ou seja, esse estigma que o presidente Donald Trump tem tentado implicar em todos os migrantes, de que são bandidos, criminosos, estrupadores, assaltantes, traficantes, isso não é uma regra para todas as pessoas, como você bem disse. O governo brasileiro tem pedido aí uma parcimônia, né, uma dignidade por parte dos americanos, e a gente tem percebido que, para a gente poder encerrar, Ed, mas que o governo brasileiro tem tomado muito cuidado em não entrar em rota de colisão, como fez o presidente da Colômbia, né? Tem tomado ali um tom bem mais cuidadoso para não ter problema com o Trump, né? Exatamente, era isso que eu ia te complementar aqui, que de fato o governo brasileiro tem tido cautela nesse tratamento, nessas negociações com a Embaixada dos Estados Unidos, até mesmo colocado com que essas conversas e essas negociações sejam feitas por um segundo escalão ali, para que o governo brasileiro não crie uma desavença já de início com o governo do presidente Trump, já que é uma relação que claramente não vai ser uma relação suave, né? É o que se espera, é o que se prevê que não vai ser uma relação tão suave como foi com o Biden, mas que não entre nessa rota de colisão com o governo norte-americano, até porque esses deportados que chegaram nesse fim de semana, primeiro por Manaus e depois em Confins, são pessoas que foram deportadas e foi organizada essa deportação delas durante o governo do presidente Biden. Tinham poucos dias de posse do presidente Donald Trump. Então, o governo tem tentado fazer com parcimônia e com cautela mesmo essa discussão, para que isso não entre num desacordo entre os dois governos logo de início, entendendo que essas deportações que essa última deportação desse último avião fretado foi por meio do governo do presidente Biden, e que é preciso ter agora uma calma e uma cautela para essa tratativa, para que os dois governos não criem aí um conflito político. Léo. Muito obrigado, Ed, pela sua participação aqui hoje. Outros detalhes você acompanha no Portal Tempo, para você que é nosso ouvinte, nosso espectador. Edio Ferreira Júnior, um abraço para você, obrigado e boa noite. Boa noite para você, até a próxima. Obrigado. Até mais.